Olá, bom dia. Terça-feira, 29 de setembro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Aqui você fica bem informado sobre o que acontece aqui na nossa cidade. A gente começa trazendo a você os números relacionados ao coronavírus aqui no município. Até o momento, temos 3.222 casos de Covid-19. Quanto aos recuperados, já são 2.862. Ainda aguardam o resultado do exame 2.585 e já são, infelizmente, 146 vítimas. Jacareí não teve confirmação de novos óbitos nos últimos 3 dias. Em relação ao tratamento hospitalar, houve uma redução significativa. Dos casos confirmados, 8 pessoas estão internadas, sendo 4 em UTI. Já dos casos suspeitos, são 16 internados, sendo 7 em UTI. Lembrando que os números são atualizados de segunda a sexta-feira nos canais de comunicação da Prefeitura e nesta edição do NJ, que é exibida sempre às 11h30 da manhã. O governo do estado confirmou que São Paulo completou 10 semanas consecutivas com diminuição de internações provocadas pelo coronavírus. Houve queda de 11% entre os dias 20 e 26 de setembro em relação à semana anterior. A média diária estadual de novas mortes por Covid-19 na última semana epidemiológica também caiu, ficando em 162 casos. Houve uma redução de 16% em relação ao período imediatamente anterior, que foi de 194 casos. Apesar das quedas, a pandemia ainda não terminou, então é importantíssimo a gente continuar se cuidando. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo aponta que o maior número de mortes por Covid estão relacionados de maneira mais intensa a locais com maior aglomeração, incluindo entre os principais o transporte público. Com a retomada da economia e o avanço da região para a fase amarela do plano de flexibilização do governo do estado, o número de pessoas nas ruas cresceu, aumentando a utilização do transporte público, mas muita gente ainda não se sente segura ao entrar no ônibus. E a gente vai embora de tarde, minha filha. Não tem condições, não tem lugar. Você tem que sentar ali na frente e descer pela frente mesmo. E assim mesmo, tem dia que não dá nem para sentar. Não me sinto segura não, viu? A gente toma todos os cuidados que tem que tomar, né? Ando com álcool gel, né? E lavo bem as mãos onde eu posso ir lavar, né? É perigoso porque todo mundo põe a mão nos ferros, né? E a gente tem que estar sempre tomando cuidado, né? Segundo a Unifesp, o maior número de mortes por Covid estão relacionados de maneira mais intensa a locais com maior presença de autônomos, donas de casa e pessoas que utilizam o transporte público. Os dados reforçam que a percepção de que as pessoas mais pobres que tiveram que continuar se deslocando para o trabalho durante a pandemia são as maiores vítimas. O principal fator de transmissão é o contato, né, e a proximidade entre duas pessoas. Portanto, em lugares aglomerados, é óbvio que o risco de se contrair o coronavírus é muito maior. Desde o início da epidemia, os grupos que foram considerados como necessidade de estarem trabalhando, têm como principal mão de obra pessoas dessa idade. Então, elas não mantiveram o isolamento domiciliar, portanto, se expuseram mais ao coronavírus. Isso se refletiu nos números. A empresa concessionária pelo transporte público em Jacareí se manifestou por meio de nota, informando que está adotando protocolos rígidos de higienização diária dos ônibus, que disponibiliza aos colaboradores máscaras e álcool em gel e orienta os passageiros sobre a necessidade de utilização de máscara dentro dos veículos. Além disso, reduziu a capacidade de passageiros por veículos de 80 para 50, mas segundo a população, a longa espera e a lotação em determinadas linhas ainda é uma realidade. Precisa cobrar mesmo na JTU. Para que tem tanto ônibus? A JTU é rica. E para que não põe ônibus? É de 40 em 40 minutos, uma hora.
E aquela muvuca? Então, por exemplo, eu cheguei aqui 9 e pouco, o ônibus vai passar 11h30, Santa Marina. Então, em vez de eles aumentarem a quantidade de ônibus, eles reduziram. Sendo que isso não é o certo, né? Porque deveria aumentar a quantidade de ônibus, não diminuir. Porque aí você chega a estar totalmente lotado. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, antes da pandemia, 54 mil pessoas utilizavam o transporte público em dias úteis. Hoje, esse número caiu 58,8%, tendo em média 21 mil passageiros por dia. Sobre a lotação, a JTU informou que realiza o monitoramento diário das linhas, sendo disponibilizado um carro para reforço, se identificada a demanda que justifique tal atendimento. De acordo com o infectologista, os cuidados com higienização e distanciamento no transporte público precisam ser redobrados e pontuais. No transporte público, você tem dispensadores de álcool gel na entrada do ônibus, que os assentos sejam marcados em que um sim, um não, mantendo essa distância entre as pessoas. Consequentemente, é óbvio que isso vai ter um custo para a administração pública, um custo para o gestor, né, em colocar mais ônibus para que aquele mesmo número de pessoas que antes usavam um número X possam usar agora um número maior de ônibus, consequentemente conseguindo manter esse distanciamento social tão importante. Difícil realidade, né, para quem utiliza o transporte coletivo. O prazo para concluir a primeira CNH está suspenso. Anteriormente, o período era de 12 meses a partir da matrícula na autoescola. No início da pandemia, o prazo foi ampliado para 18 meses, mas não foi considerado suficiente. Na última semana, o CONTRAN publicou em edição extra do Diário Oficial da União que o prazo para obter a primeira CNH ou renovar a carteira de habilitação vencida durante a pandemia ficará suspenso por tempo indeterminado. A criação do Renda Cidadã foi anunciada pela equipe do governo federal nesta segunda-feira. Ontem, o novo programa deve substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Os valores do benefício e início do pagamento ainda não foram divulgados. Depois de muitas polêmicas sobre a forma como o programa Renda Brasil seria financiado e de o presidente Jair Bolsonaro chegar a anunciar que o Bolsa Família permaneceria até 2022, o governo anunciou nesta segunda-feira o Renda Cidadã, novo programa social que estabelece uma renda mínima para a população, substituindo o Bolsa Família e o auxílio emergencial de R$ 600. Não foi anunciado oficialmente o valor que cada beneficiário vai receber ou quando o benefício começa a ser pago. O Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. O novo benefício deve ser incluído na PEC emergencial, também conhecida por PEC dos gatilhos, e financiado com dinheiro reservado no orçamento para o pagamento de precatórios e recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. O Brasil tem no orçamento 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios, estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso. Então vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório, e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, porque aumentou-se em 130% o valor, mas esse valor a mais vai entrar ano após ano. Então a proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. 2 comandos foram obedecidos. Primeiro, de que nós não vamos elevar a carga fiscal.
Esse é um comando importante para a discussão da reforma tributária. E o segundo comando é que nós não vamos furar teto. Nós vamos respeitar a lei do teto do gasto público. Alguns senadores criticaram a utilização de recursos do Fundeb no pagamento do benefício. Todo esse debate de utilizar os recursos do Fundeb para programas do Renda Brasil já foi feito, foi ultrapassado, já foi vencido e retorna-se agora a este assunto. Temos que esquecer isso, já foi derrotado. Agora, programas de assistência social têm que existir, existem em qualquer país do mundo, mas com recursos da assistência social e não da educação. É um absurdo, impensável. Ou o governo, para criar esse programa, decide romper com o teto de gastos e destinar novos recursos para atender a população mais pobre, ou então nós vamos ter um arremedo de programa e que certamente não conseguirá ser implementado. O governo também deve entregar ao Congresso nesta semana a segunda etapa da reforma tributária. Está prevista a redução de impostos que são pagos pelas empresas para manter funcionários. Para compensar essa desoneração, a expectativa é que o governo crie um imposto sobre todas as transações financeiras, com alíquota de 0,2% nos moldes da antiga CPMF. A mudança ainda deve incluir alterações no imposto de renda e taxação de dividendos. O pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial começa a partir de amanhã, dia 30 de setembro, para beneficiários fora do Bolsa Família. Os calendários de pagamento dos R$ 300, o valor da prorrogação do auxílio, levam em consideração a data em que o beneficiário recebeu a primeira das parcelas originais do benefício, que era de R$ 600. Para mais informações, para saber o calendário direitinho, você pode acessar o aplicativo ou o site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br/auxílio. Nas eleições deste ano, o treinamento dos mesários se dará pela internet. O trabalho, que é voluntário, tem o objetivo de orientar essas pessoas que irão trabalhar no dia 15 de novembro a como proceder durante a votação. O treinamento dos mesários para a eleição de 2020 será totalmente diferente dos outros anos. Isso porque a função terá outro papel por conta da pandemia do coronavírus. Por meio de vídeos online, os voluntários aprendem sobre o trabalho que farão no dia 15 de novembro. Os cartórios dão todo o suporte necessário para eles. Bem, foi um grande desafio para nós, né? Na verdade, esse trabalho já é um grande desafio. A gente teve que, primeiramente, selecionar as pessoas que eram de risco, e são pessoas que trabalham conosco há muitos anos, que gostam de trabalhar, mas que, por conta de normas, a gente precisou tirar essas pessoas, algumas voluntariamente, lógico, porque priorizaram a questão da saúde, outras porque nós precisávamos ter esse cuidado com nossos mesários, né? E depois a gente teve que fazer um replanejamento, né? Letícia, moradora do Jardim Flórida, é mesária desde 1998 e foi selecionada de novo para trabalhar na eleição. Em sua casa, faz o treinamento online e se prepara para receber os eleitores na sessão em que vai exercer a sua função. Os arquivos disponibilizados no aplicativo da Justiça Eleitoral dão orientações gerais sobre a atividade e todos os procedimentos para cumprir bem este ofício. Esse ano eu acho que vai ser bem complicado, porque tem pessoas que acham que não existe pandemia. Então, eu estou bem preocupada no sentido de pedir para a pessoa passar um álcool gel ou, de repente, ficar mais com distância, né, entre uma e outra, o distanciamento, e a pessoa ficar nervosa, apelar, porque tem esses casos também, da pessoa não querer aceitar o que você está falando. Em Jacareí, 1.828 pessoas fizeram a inscrição para trabalhar na eleição. 1.246 foram escolhidas e estarão nas 463 sessões eleitorais do município, com a finalidade de atender bem o eleitor, recepcioná-lo e orientá-lo sobre como proceder na hora do voto,
respondendo a eventuais dúvidas que essas pessoas tiverem. Por exemplo, no dia 15 de novembro, as sessões abrirão às 7 horas da manhã, com entrada preferencialmente aos idosos até às 10 horas. O cartório eleitoral recomenda que o eleitor leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. O uso de máscara será obrigatório, bem como o distanciamento de no mínimo 1,5 metro em caso de filas. O álcool em gel estará disponível e o término da votação está previsto para as 5 da tarde. O Jacareí tem 171.850 eleitores aptos a votar. Destes, quase 38 mil são idosos, ou seja, com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 20% do eleitorado do município. É sempre bom lembrar que quem tem 70 anos ou mais não é obrigado a votar, bem como os adolescentes de 16 e 17 anos e os analfabetos. Eu acredito que tenha pouca mudança, porque o básico a gente já sabe, né? Eu estou há muito tempo, como eu te falei, então eu acredito que vai ser mais a higiene mesmo, no caso, o álcool gel que vai ter que passar, ficar limpando a urna. O mesário é nosso protagonista, na verdade, né? Sem ele, nada acontece. Com certeza, ele é a peça mais importante nesse processo, então a gente prioriza a questão da segurança. A gente está vendo tudo que possível para dar um suporte para eles. A gente vê que o pessoal está assim, muito receoso, é compreensível. Então a gente está tentando trabalhar o mais próximo possível deles, dando apoio. As pessoas vêm, conversam muito no privado conosco, ligam e a gente tenta dar esse apoio o máximo possível, porque a gente sabe que é difícil para todo mundo. A preocupação deles também é a nossa. Essa edição do NJ estará disponível nas redes sociais daqui a pouco para você rever e também compartilhar. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem sessão ordinária ao vivo e a gente se vê na quinta-feira. Então se cuide, se precisar sair de casa, lembre-se de levar seu álcool em gel e usar a máscara de forma correta. Tchau!